Hoje, biblicamente, vou revelar para você o código sagrado da sua identidade, com a Bíblia, com a palavra de Deus. E esta é uma mensagem profética, porque você não só vai ver quem você é em Deus, mas também o que você vai se tornar em Deus. Deus, você está aqui e talvez muitas pessoas digam: eu já terminei, este é o meu destino final, é a conclusão da minha vida, Deus já não pode fazer mais nada comigo. Este é o projeto final de Deus para a minha vida, para isso fui criado. Você está enganado. Moisés pensou que quando tinha 80 anos, Deus já havia terminado o destino dele, mas para surpresa, Deus estava apenas começando. E há uma palavra que tem a ver com projeto, com propósito, e é a palavra poema. É como dizer o poema, seríamos o poema de Deus. Ou seja, somos a obra-prima do Deus onipotente. Isso é impressionante, porque o que você vai aprender hoje, biblicamente, definitivamente, vai definir os próximos dias da sua vida, se você acreditar na palavra. Se não, isso se torna conhecimento, isso se torna informação, ou seja, você veio buscar informação. Por isso eu digo, fiquem atentos. Vamos falar sobre o projeto, e quero dizer que o seu projeto, a sua forma, a sua estrutura, o código genético da sua existência foi anunciado, ou seja, foi escrito e anunciado antes do tempo. Precisamos saber disso. Deus não improvisa. Quantos dizem amém? Deus não improvisa. E aqui é claro, porque vemos que a Bíblia e vemos que a mensagem de Deus começa revelando que Deus não é um espectador do futuro. Ou seja, nada pega Deus de surpresa. Ele é o arquiteto. Ele não só te conhece, e isso é forte, o Senhor te decretou. Eu tive muitos sonhos, inclusive essa mensagem Deus me deu na madrugada de ontem, não hoje, na madrugada de ontem. Feitura dele, constantemente vinha a palavra, feitura dele. E enquanto eu ia pregando, a mensagem que eu ia pregar sumia da minha mente, sumia, eu dizia: o que aconteceu? Por que a mensagem está sumindo da minha mente? A mensagem sumiu, mas a palavra era feitura dele. E o Senhor me mostrava. Isso está em Efésios capítulo 2, versículo 10, que mais adiante vamos precisar nesta mensagem. E eu disse: Senhor, será que essa é a palavra que o Senhor quer que seja pregada à igreja? E perguntei várias vezes, ou foi algo que eu estava especulando, ou foi simplesmente fruto da minha imaginação, ou é um sonho que não tem relevância. E o Senhor me disse: nenhum sonho que esteja relacionado com a minha palavra carece de propósito. Então eu disse: Senhor, assim será. Mas antes disso, quero que leia Isaías, capítulo 16, capítulo 46, versículo 10. Ou seja, Deus não só te planejou, não só te criou, mas também te decretou. A palavra de Deus diz assim: que anunciou por vir desde o princípio. Ou seja, ninguém é igual a Deus. É sobre isso que o capítulo está falando. Ou seja, Deus é único. E por que ele se torna único? Porque ele diz claramente: eu sou único, porque anuncio o que está por vir desde o princípio. E desde a antiguidade, o que ainda não tinha sido feito. Que digo, meu conselho permanecerá e farei tudo o que quero. Amém. Ou seja, o Senhor anuncia nosso fim e nosso destino desde o princípio. Deus nos criou, nos decretou e estabeleceu um destino para cada um de nós que está escrito na palavra de Deus. Nosso futuro, nosso destino, nosso fim está escrito e está guardado na palavra de Deus. Por isso diz a Bíblia anuncia o que está por vir desde o princípio.
Deus, desde o princípio, decretou bênção sobre as nossas vidas. Então, o que Deus quer é que renovemos a nossa identidade, porque nós não somos formados pelas circunstâncias. Nós não estamos nesta terra para que o mundo nos molde em sofrimento. Pelo contrário, estamos aqui e todas as coisas que nós vamos realizar é porque Deus já estabeleceu isso na palavra. E desde a antiguidade, o que ainda não foi feito, Deus escreveu muitas coisas sobre nós que ainda não foram feitas, ainda não se tornaram realidade em nossas vidas. Você acredita nisso? Se você acredita nessa palavra, vai definir o seu destino para os próximos anos, caso o Senhor ainda não tenha vindo. E aqui tem um texto de apoio muito poderoso, o Salmo 139, versículo 16. Os teus olhos viram o meu embrião, e no teu livro estavam escritos. Estavam escritas todas aquelas coisas que depois foram formadas, sem faltar nenhuma delas. Nós temos um manual para poder funcionar. O manual do fabricante é a palavra de Deus. E Deus escreveu aqui nesta palavra tudo o que nós viremos a fazer. O que faremos será extraordinário. Coisas que o olho não viu, nem o ouvido ouviu, nem penetraram no coração do homem. São as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Deus precisava, e a Bíblia diz: eu vou te entregar a terra. Foi o que ele disse a Abraão. Eu vou lhes entregar a terra de Canaã, a terra dos hititas, amorreus, ferezeus, jebuseus, toda essa terra. Mas ainda não é o tempo. Isso foi decretado a Abraão. Além disso, Deus já estava dizendo a Abraão nesse decreto que ele levantaria um libertador. E que esse libertador seria nada mais, nada menos que Moisés. Moisés ainda não havia nascido, mas já existia um decreto que envolvia Moisés. Isso fazia de Moisés o protagonista e o libertador do povo de Israel, que os conduziria por um deserto durante 40 anos e os colocaria diante da maior conquista do povo de Israel, a terra de Canaã. Impressionante, não é? Há muitas coisas que Deus quer fazer e Ele nos quer como protagonistas. Os teus olhos viram o meu embrião. E no teu livro, ou seja, na lista de Deus, estão escritas todas as coisas que nós podemos chegar a ser no Senhor. E o que Deus quer fazer é restaurar a sua identidade. Veja, Ele coloca a sua assinatura antes de começar a obra. Esse é o único artista que faz isso. Ele pega a tela em branco e a primeira coisa que faz é assinar. E a partir daí, começa a fazer a obra de arte. Primeiro, ele assina. Isso vale. A assinatura de Deus vale. A assinatura numa tela em branco é impressionante. Mas ele não para por aí, pois quem começou em você, a boa obra a aperfeiçoa até o dia de Jesus Cristo. Ele coloca sua assinatura. Se ele anuncia o que está por vir desde o princípio, significa que quando você ainda era um embrião, quando nós ainda éramos embriões, ele já havia publicado o final da nossa história. Se não entendermos isso, não entenderemos nada. E é como nós. E o que nós somos diante de Deus e como Deus te vê. Porque quando Deus olhou para Esaú e Jacó brigando no ventre, o Senhor não via 2 bebês. O Senhor via 2 nações. E é assim que o Senhor nos vê. Não se preocupe, porque o que há no seu ventre não são 2 bebês. São o quê? 2 nações. Rebeca ficou assustada, porque havia um conflito em seu ventre. Ela disse: se for assim, por que quero viver?
porque ela imaginava que se fossem brigar, iriam passar a vida brigando. E realmente vão lhe causar dor de cabeça. E vai ser incômodo. Eu não quero viver. Ou seja, ela queria tirar a própria vida. E ele disse: não faça isso, porque o que há no seu ventre não são 2 bebês. O que há no seu ventre são 2 nações. E então Deus lhe disse claramente: e ele, maior, vai servir? Vai servir. Ao menor, mesmo sem ter nascido. Obrigado. Mesmo sem ter nascido. E esse mesmo Deus, naquele ambiente, é o mesmo Deus que nós temos agora. Deus também definiu o nosso destino. Ele já publicou a nossa história. Seu sucesso e propósito não dependem do acaso, das circunstâncias, de escolas, universidades, família ou sobrenome, mas sim no fato de que o conselho de Deus vai permanecer. O que Deus decretou vai permanecer. E por isso eu creio que você está aqui, nesta manhã, buscando a Deus e ouvindo esta mensagem. Porque há um propósito definido. Deus não improvisa com você. Deus não improvisa. Nós improvisamos o tempo todo, mas Deus não improvisa. Ele simplesmente está executando o que ele já anunciou desde a eternidade. Parece bonito como informação, mas se você fizer isso, vem do seu ser. Isso vai explodir o potencial que você tem e que Deus colocou para que você se torne o desígnio de Deus. O desígnio concluído de Deus, talvez ainda falte o que você poderia se tornar. E se Moisés morresse aos 80 anos e dissesse: não, cheguei até aqui, obrigado por esta vida, aos 80 anos vou morrer? E se Moisés morresse aos 80, me diga, o que aconteceria se ele morresse aos 80 anos? Mas ele não morreu aos 80 anos, por quê? Porque havia um período de 40 anos na vida dele para que ele se tornasse o libertador do povo de Israel. E de uma maneira extraordinária. Veja todos os episódios. O Mar Vermelho se abriu aos 80 anos e o Mar Vermelho estava se abrindo há 80 anos e 10 pragas foram lançadas. Eles atingiram fortemente o Egito, que era o carrasco do povo de Israel. E Deus fez isso pelas mãos de Moisés. A Bíblia diz que Moisés falou face a face com Deus. Deus lhe deu a lei em tábuas de pedra. Se Moisés morresse aos 80 anos, esses episódios jamais teriam se cumprido na vida de Moisés. Por isso você precisa de um encontro com Deus para que Deus lhe diga o que ainda falta viver na plenitude, na presença de Deus. Você precisa de um encontro com Deus. Ele está agindo e quer fazer isso a partir de agora. Ainda há tempo. Não diga, sou velho demais, sou jovem demais. Ele quer executar o que já estabeleceu desde a eternidade. Agora você diz, tudo bem. Eu sou uma criação de Deus, obrigado. Mas você não é apenas uma criação de Deus. Você também é exclusivo, exclusividade. E isso é algo que eu sempre analisei, estudei, observei. Somos uma marca que os anjos não possuem. Nem mesmo os anjos. Estabelecemos a hierarquia espiritual. E você diz, bom, e o que isso tem a ver? Se você só receber como informação, nada muda. Mas se crer no que Deus diz, vai ser algo muito determinante na sua vida. Estabelecemos a hierarquia espiritual. Você sempre disse, bom, os querubins, serafins, os arcanjos e anjos. Talvez essa seja uma hierarquia. Mas dentro dessa hierarquia espiritual, somos nós que comandamos. E por quê? O homem possui uma natureza que é estranha, até mesmo para os seres celestiais. E eu vou provar isso, já disse muitas vezes, e é importante, é fazer isso. Porque hoje em dia, há muitas pessoas que supostamente oram aos anjos, clamam aos anjos, pedem aos anjos, fazem culto aos anjos, dependem dos anjos. É importante fazer isso. E aqui vou elevar ainda mais o valor que você tem diante de Deus.
aqui vou elevar ainda mais o valor que você tem diante de Deus. Porque muitos te menosprezam, muitos te deixaram de lado, muitos te insultaram, muitas pessoas te pisotearam, mas há algo fundamental. Por isso eu te digo, aqui há um código, há uma marca, há um valor importante. Um valor importante, incalculável. E aqui há um texto-chave, Gênesis 1:26. Uma coisa é saber de cor e outra coisa é relacionar com os textos que estou prestes a relacionar. Diz a palavra de Deus. Então Deus disse, façamos. E Deus não estava com os anjos quando disse, façamos. Porque os anjos não têm a capacidade de criar e ele está envolvido. Façamos. Façamos o homem à nossa imagem. Nossa, continue falando. Nossa imagem é o eixade de Deus, a unidade composta à nossa imagem conforme a nossa. Não diz conforme a minha semelhança, mas conforme a nossa. E não é com os anjos que estão cooperando. Porque anjos não podem criar e dominem sobre os peixes do mar. Semelhança para dominar. Deus é Senhor. Eu quero que o homem seja Senhor. Sobre as aves do céu, sobre os animais, sobre toda a terra e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. E aqui está o mistério da imagem. Por isso eu digo, você está aqui hoje. Talvez você diga, isso é bonito. Sim, falaram sobre identidade, é bom. Mas uma coisa é como a identidade é definida pela psicologia. Porque a identidade definida pela psicologia diz para você, você tem que ser como seu pai. E claro, seu pai foi um fracassado, um mulherengo, um infiel. Você tem que ser como sua mãe. Claro, sua mãe é fraca, sua mãe não tem forças, sua mãe é muito emocional. Mas eu estou te dizendo aqui, você tem que ser como Deus, porque você foi criado à sua imagem e semelhança, e você tem a marca de Deus. Olhe isso. Nem os anjos, nem Satanás carregam isso. E aqui em grego diz imago Dei, que é a imagem de Deus. Os anjos são muito belos, os anjos podem ter muitas asas, os anjos podem voar esplendidamente na velocidade da luz. Os anjos têm uma força ilimitada e os anjos poderiam evangelizar um território em segundos. Mas eles são criaturas a serviço. Você é o portador da essência dele e eu vou te mostrar o porquê. Você é o portador da essência dele. Essa marca divina é o que concede uma autoridade legal no mundo espiritual que o inimigo jamais poderia replicar. Isso te dá autoridade espiritual. Você poderia expulsar demônios sem entender qual é a sua identidade. Você pode governar sobre principados, sobre potestades, se souber quem você é em Deus. Mas quando você não sabe quem você é em Deus, quando você acredita que os anjos são superiores, então Satanás será superior e Satanás vai te dominar e Satanás vai te controlar. E a maioria das pessoas no mundo, a maioria, a grande porcentagem, vive sendo controlada por Satanás. Algo que deveria ser o contrário. O homem tem o poder e a autoridade legal e é a imagem de Deus, imagem e semelhança de Deus, para operar e para controlar as forças da maldição nas regiões celestiais, mas como não sabemos quem somos em Deus, o inimigo nos pisa. E as pessoas zombam de nós, as pessoas nos criticam. O mundo, a maioria, as pessoas nos ofendem porque não sabemos quem somos em Deus. E somos os primeiros a nos rejeitar, somos os primeiros a nos limitar e por isso não conseguimos cumprir. Vivem controlados por Satanás. Que nós sejamos, então é claro, veja, exclusividade. Mas também, e isso é algo que a maioria do mundo, a maioria, Esto es con la Biblia. percentual, controlados, Satanás. Ou somos superiores aos demônios, ou somos superiores aos anjos. Inclusive, nós somos superiores ao arcanjo Miguel. Embora existam algumas religiões, por exemplo, os adventistas e as testemunhas de Jeová, que dizem que o arcanjo Miguel e Jesus são a mesma pessoa. E isso é um erro.
Nós somos superiores ao arcanjo Miguel, ao arcanjo Gabriel. Nós somos superiores. E nós somos superiores a Satanás. E eu vou provar isso de forma ainda mais bíblica, com alguns selos que existem. Vamos comparar o design, o do querubim caído, com o design do homem redimido para demonstrar nossa superioridade e acesso ao trono. E por que nós podemos sentir a presença de Deus hoje? E por que nós, a igreja, podemos sentir a comunhão com Deus? Ou seja, podemos ter acesso a Deus sem intermediários, sem mediadores. O único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo, homem, e nada mais. Por que podemos fazer isso? É por isso, veja, citado de Satanás, Ezequiel, capítulo 28, versículo 13. Diz a palavra de Deus: estiveste no Éden, jardim de Deus, de tudo, e começa a contar isso. De toda pedra preciosa era a tua vestimenta. Ou seja, Satanás estava vestido de pedras preciosas. Não existe hoje em dia uma roupa como a dele. Não existe. Nem os cheques árabes se vestiram assim. Pedra preciosa era a tua vestimenta, de cornalina, topázio, jaspe, crisólito, berilo, ônix, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Quantas pedras são? 9 ao todo. Preste atenção, não durma, por favor, preste muita atenção. Se contarmos quantas são 9 pedras. Agora vejamos o projeto superior, o homem. Êxodo capítulo 28, versículos 17 e 21. Sendo um anjo, sendo um arcanjo, sendo a pessoa mais bela, ou sendo o querubim protetor, como diz a Bíblia, e tendo alta hierarquia, e sendo o mais belo, e passeando pelo jardim de Deus, porque assim como há um jardim do Éden na terra, também há um jardim do Éden no céu. No trono de Deus, e tendo isso, e passeando-se, Satanás jamais chegou a possuir o que o homem está prestes a possuir. Vejam o que diz a Bíblia. E você o encherá de pedras preciosas em 4 fileiras. A primeira fileira será um sárdio, um topázio, um carbúnculo. A segunda fileira, uma esmeralda, uma safira e um diamante. Esse diamante não está na vestimenta de quem? De Satanás. Ou na vestimenta do querubim. A terceira fileira será um jacinto, uma ágata e uma ametista. A quarta fileira, um berilo, um ônix e um jaspe. E as pedras serão de acordo com os nomes dos filhos de Israel. 12. Isso é para o homem, ou seja, o homem tem 12 pedras. E você diz, bom, essas pedras não me chamam muito a atenção. No peitoral do sacerdote, na vestimenta do sacerdote, existiam 12 pedras. Ou seja, a Satanás faltavam 3 pedras. Por isso posso dizer que Satanás nem sequer conseguiu estar lá, nem atravessar o trono de Deus. Quando ele tentou fazer isso, ele foi expulso. Satanás tem uma beleza planejada. Ele foi o anjo mais belo. Foi assim que nos ensinaram quando crianças, não foi? Isso é como quando lemos a Bíblia. Satanás, Lúcifer, estrela da manhã, estrela do amanhecer. Lúcifer, você era belo, perfeito, até que se encontrou maldade em você. Mas o homem tem o projeto de acesso a 12 pedras. É um projeto de acesso. Isso não é coincidência. Você já tinha notado na Bíblia que havia essa desigualdade? O sumo sacerdote atravessava para o terceiro céu, algo que Satanás não conseguiu fazer. O lugar santíssimo, carregando essas 12 pedras ou essas 12 gemas. Isso significa que você foi criado para ter acesso ao seu trono e viver nele eternamente como um filho de Deus. Você foi criado, ou seja, esse trono é para você, um lugar do qual Satanás foi expulso e para o qual Satanás nunca poderá voltar. Satanás quis ter acesso, mas ele não tinha esse acesso. Nós temos esse acesso. São pedras de acesso. Se você está percebendo, é por isso que a Bíblia diz, você estava no jardim de Deus.
Você passeava no jardim de Deus, você passeava nas pedras de fogo. É isso que a Bíblia diz. Mas preste atenção. Se esse era o acesso, depois vem o sumo sacerdote. E no peitoral do sumo sacerdote, Deus coloca 12 pedras. Por que menciona o sumo sacerdote e por que relacionamos com Satanás e o jardim do Éden? Porque Satanás, preste atenção, porque Satanás, nas 9 gemas que ele tem, esse era o acesso limitado. Mas o sumo sacerdote, uma vez por ano, podia entrar no Santo dos Santos. Embora fosse temporário, embora estivesse limitado, agora nós, pelo Espírito Santo e porque o véu do templo foi rasgado de cima a baixo, nós podemos entrar na presença de Deus. E isso também é importante para a nossa identidade. De que não apenas fomos criados por Deus, mas também temos acesso a Ele. Deu para entender isso? E Satanás sempre estraga o nosso caminho. Satanás sempre nos deixa atribulados, nos deixa doentes, nos deixa exaustos, está nos tentando o tempo todo. Satanás é um ser derrotado que jamais poderá acessar a presença infinita de Deus. E você e eu somos pessoas que têm acesso direto a Deus. E podemos ter acesso para viver eternamente. Já não é temporário, já não estamos limitados, já não é uma vez por ano, é agora. Você pode fazer isso desde já. E por isso, isso é importante na identidade. Por quê? Porque você é a obra-prima de Deus. E o que isso tem a ver? Estamos definidos. Ou seja, o seu valor não depende do sobrenome que você tem, nem do lugar onde você foi formado, nem do bairro, nem da cidade, não depende disso, embora para o mundo sim. Para o mundo, o sobrenome é importante. Para o mundo, é importante a universidade de onde você se formou. Sim, porque várias vezes eu vi placas que diziam: precisa-se de médico ou advogado que não seja da universidade cooperativa. Ou que não seja da Remington. E até agora eu os vejo. Procura-se advogado, exceto da Universidade Remington. Podem fazer como preferirem. Mas veja, o valor da nossa vida está baseado em quem é o autor da sua vida. Quem é o autor da sua vida? Não quem é seu pai, nem sua mãe. De verdade. Esqueça isso. Nem qual é o seu sobrenome. Nem qual faculdade você fez, nem quais estudos você tem. Ele é o autor da sua vida. Eu já vi que quando há vários irmãos em casa e todos foram criados pelo mesmo pai e tudo mais, e alguns foram superiores em muitas coisas, conseguiram estudar, conseguiram se preparar, conseguiram concluir a faculdade, e de repente tem o outro que não conseguiu nada, nem faculdade nem nada, nem sequer terminou o ensino médio. Mas vem aos pés de Cristo e se apropria dele, acaba sendo superior a todos os seus irmãos. Como Jabez. Jabez orou ao Senhor e foi superior. E não importa que os outros tenham se esforçado, tenham se preparado, eles não têm a Deus, mas ele acabou buscando a Deus. E Deus acaba exaltando-o e tornando-o superior, assim como Daniel. Daniel era 10 vezes melhor do que todos os estudiosos da Babilônia, do que todos os matemáticos, do que todos os físicos, astrólogos, do que todos, era 10 vezes melhor. Por quê? Porque havia um espírito superior operando nele. E é para isso que cada um de nós é chamado. Não nos tornemos religiosos. Renuncie e rejeite a religião. Aceite Cristo e aceite que Cristo é o autor da sua vida. Ele é o autor. Ele é quem te desenhou. E ele te desenhou perfeito. E aqui entramos no texto-chave, Efésios, capítulo 2, versículo 10. Porque somos obra dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. E aí está a palavra poema. Isto é,
Somos o poema de Deus. Isso que está aqui se resume nisso. Somos o poema de Deus. Somos o poema de Deus. E aqui há algo especial: identidade. Nós não trabalhamos para ser alguém. Isso está na Bíblia. Na psicologia não é assim. Nós trabalhamos porque já somos alguém. Você já é. Já somos. Eu não trabalho para conseguir isso. Já somos. Quando eu vou à Bíblia e quando leio, só de ler, descubro que eu já sou alguém. Isso me leva, me impulsiona e me motiva a ser esse alguém. A trabalhar, não para ser esse alguém, porque eu já sou. Já sou. Já fui projetado para isso. O celular não trabalha para ser celular. O celular não melhora. Não. O celular, quando a gente liga, funciona. Dá para baixar aplicativos, dá para escrever, porque ele foi projetado para isso. Não é que ele trabalha, não é que ele seja ligado para se tornar um celular. Ele já é um celular. O mesmo acontece com a gente. O problema é que nós não estamos funcionando naquilo que somos e para o que fomos criados. Não estamos funcionando. Por isso muitas pessoas ficam estagnadas. Por isso muitas pessoas fracassam. Por isso estão fracassando. Porque não estão fazendo o que foram projetados para fazer. Deus te projetou. Deus te criou. E Ele te criou com coisas específicas e muito poderosas. E a Bíblia diz, por isso diz, Deus preparou qualidades. Deus preparou ações, funções. E Ele as preparou de antemão, antes que o universo existisse, para que andássemos nelas. Eu te pergunto, você está caminhando nos desígnios de Deus? Você está caminhando nas ações que Deus estabeleceu? Você está se movendo nas habilidades que Deus te deu? Você está se movendo ou não? Essa é a pergunta que eu te faço. Para quem você trabalha? Você é o projeto de Deus? Deus te criou, mas você tem que dizer: Senhor, eu fui criado para algo. Eu estou me movendo naquilo para o qual fui criado e fui projetado para fazer. Quando Deus olhou para Moisés, e eu já falei isso muitas vezes, Ele olhou para Moisés, a mãe olhou para Moisés e viu que Moisés era bonito. Mas não era a beleza, era o propósito de Deus em Moisés. E por isso ela o escondeu. E por isso disse: não, esse menino tem que sobreviver, porque a mãe já viu o libertador de Israel naquele bebezinho. O mesmo acontece conosco. E o que fizermos dali em diante, faremos maravilhas, faremos coisas extraordinárias. Moisés jamais imaginou que ele iria destruir o império do Egito. Quando ele era jovem, quando tinha apenas 40 anos, o que fez? Brigou e matou um egípcio porque quis defender um irmão com as suas próprias forças. Mas com o poder de Deus, já 40 anos mais velho, aos 80 anos, Deus, através dele, enviou as 10 pragas. E não envergonhou apenas um egípcio, envergonhou todo o Egito, começando pelo faraó e os principais que o rodeavam. Veja o poder de Deus. 40 anos depois, parece que sua história foi esquecida, mas não foi assim. Deus o chamou por meio de uma sarça para ter um encontro com ele. E Deus chama você para ter um encontro que vai definir sua identidade. Assim como Isaías 46:10 diz que Deus prepara o que ainda não foi feito. Efésios confirma que essas boas obras já estão prontas. Já estão prontas. Não foi Moisés quem enviou as 10 pragas. Não foi Moisés quem abriu o mar. Não foi Moisés quem escreveu aquelas tábuas. Deus já tinha essas listas prontas para que Moisés caminhasse e fizesse. Deus já tinha as pragas do Egito.
Ele esperava pelo protagonista. O protagonista, neste caso, era Moisés. Já pensou no que Deus inclui em suas listas? Você está lá? Se Deus fez isso com Moisés, imagine o que fará com você. Isso pode ser informação. Vou repetir isso quantas vezes for preciso. Não costumo repetir, pois isso é proibido na homilética. Mas neste caso vou abrir uma exceção. Isso pode ser informação. Ou mais um conhecimento, e você sai daqui com esse conhecimento. Ah, não, a pregação foi boa. Falou sobre identidade, sobre desígnio, propósito e sobre quem nos tornaremos em Deus. E você sai daqui. Mas se isso não define a sua vida, essas listas que Deus tem, porque Deus tem listas sobre você, obras, e Ele as preparou antes de você se formar em uma universidade. Ele as preparou antes de você chegar até mesmo à igreja. Ele as preparou antes de você morar nesse bairro, antes de você ter os amigos que te cercam hoje. Olha, sua vida é o cenário onde se manifesta o desígnio prévio de Deus. E onde Deus mesmo se manifesta. Sua vida, nada foi criado ao acaso. Tudo tem um propósito, tem um desígnio. E você mais ainda, você é a obra-prima de Deus. Sabe qual é a obra-prima de toda a criação? De todos os planetas, de todos os animais, de tudo. Você é a obra-prima de Deus. Você. Diga para quem está ao seu lado, você é a obra-prima de Deus. Isso nos dá pertencimento. E pertencimento orgânico. Não é que tudo seja espiritual. Para nos tornarmos religiosos, não. Somos parte dele. Isso é o que eu mais gosto. Olhe, há uma união total. Não somos apenas criação. Somos sua extensão. Ou seja, não fomos criados isolados. Como diz o panteísmo, Deus criou. E depois, tchau. Se vire como puder. Ou tudo é Deus. As plantas são Deus. A água é Deus. Olha, não somos apenas criação. Somos extensão também. Somos extensão porque o que Deus quis fazer da Terra não é um planeta isolado. Deus quis fazer uma colônia. Por quê? Porque nos Estados Unidos falam inglês. Por que se fala inglês nos Estados Unidos? Porque é uma colônia da Inglaterra. Inglês. É uma colônia da Inglaterra. Por que em Portugal falam português? No Brasil, falam português. Portugal. Por que nós falamos espanhol? Deveríamos falar colombiano? Porque a Andaluzia porque a nossa colônia, a pátria-mãe, como vocês tanto a chamam, é a Espanha. Bom, vamos esquecer isso. E Deus, quando quis criar a Terra, também quis criar uma colônia que tivesse o mesmo idioma, a mesma cultura, os mesmos comportamentos. Mas não é assim. O homem distorceu essa colônia. Hoje, a Terra é uma colônia de Satanás. João, capítulo 14, versículo 3, diz: Se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês também estejam. A palavra que me chama a atenção é: vos receberei para mim mesmo. Se lê normalmente, mas eu não consigo ler assim. Eu preciso parar para ver a que isso se refere. E eu posso unir com outro versículo para dar mais relevância e para que me diga do que se trata. 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 27. Olhe isso. Vocês então são o corpo de Cristo. O que diz o texto seguinte? E membros, cada um em particular. Por isso a palavra de Deus diz: vos receberei para mim mesmo. Porque a Bíblia diz assim: não se distraia, não se distraia. Ei, preste atenção. Quando Jesus diz: vos tomarei para mim mesmo, revela que somos parte essencial do seu ser. Ou seja, não fomos apenas criados conforme a sua imagem e semelhança, mas ele tirou da sua própria essência e nos formou. Ou seja, ele nos formou da sua própria essência, do seu próprio ser. Quando ele soprou o fôlego de vida, o que Deus fez foi se reproduzir em nós. Estamos ligados a ele. Por isso a Bíblia diz:
Fomos criados por Ele e para Ele. Eu os levarei para mim mesmo, é isso? Absurdo, mas faz sentido. Por isso a igreja é o corpo dele. Você não é um objeto que ele possui. Você é parte do que ele é. Nós somos parte do que ele é. Isso é identidade. Nós somos parte do que ele é. Mesmo que neste momento você esteja vivendo de forma independente, mesmo que neste momento você esteja fazendo o que quiser, mesmo que neste momento você não queira saber nada de Deus, você é parte do ser dele. Você é parte. Satanás jamais chegou a ser parte dele. Então, ao pertencer a ele de forma tão íntima, a vitória dele também, legalmente, é sua. O que Jesus Cristo conquistou na cruz, você também conquistou. Por isso a Bíblia diz que somos co-herdeiros com Cristo Jesus. Participamos da mesma coisa, e é por isso que podemos ser redimidos. E é por isso que Jesus Cristo veio e se fez pecado por nós. Porque estamos tão conectados que quando Jesus Cristo morreu na cruz, mesmo não tendo conhecido o pecado, mesmo não sendo pecador, ele se fez pecado. Porque somos uma extensão da sua essência. E quando Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, nós também ressuscitamos porque somos uma extensão da sua essência, porque estou crucificado com Cristo. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E o que antes vivia na carne, agora vivo na fé do Filho de Deus. Amém. Vivo na fé do Filho de Deus. Impressionante, não é? Isso é claro. 5 verdades importantes. 5 verdades para não esquecer. Soberania. Seu fim foi anunciado desde o começo. Seu fim não é anunciado apenas pelo que você vai ser. Me diga onde se formou ou quem te cerca, e eu direi quem você será. Ou me diga não, seu fim já foi anunciado. Anunciado desde o início pelo próprio Deus. Sua origem foi planejada antes de você existir biologicamente. Amém. 3. Acesso. Você tem uma autoridade de acesso superior à que Satanás tem. Valor. Você é o poema de Deus. Você é a obra-prima artesanal do Deus onipotente. E união. Você foi tomado para ser um com ele. Ou seja, na verdade você é o próprio corpo de Deus. Você não pode ser independente. Isso é impressionante, não é? As pessoas que estiveram conectadas, eu as incentivo a compartilhar este vídeo e deixar uma curtida. Obrigado.